Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho sobre as novidades da minha vida nas últimas semanas, enquanto eu faço a unha. Nunca fiz vídeo assim, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Mas eu precisava fazer porque era pra fazer esse vídeo em formato de vlog, igual eu tô fazendo, né? Formando um vlog a cada 15 dias. Então eu faço vlog semanal uma semana, daí na outra semana eu não gravo nada, e daí na outra semana eu gravo. Então eu tava fazendo assim, e tava dando certinho assim, sabe? Já acho que esse seria o sétimo. Só que eu não gravei nada essa semana. E eu vou explicar por quê. Eu estou exausta. Eu tô exausta, muito cansada. E não é aquele cansaço assim, tipo, sabe, físico, que você dorme e fica boa? Não, é aquele cansaço que perdura, assim, sabe? Semana. Então, eu vou pegar meu café, que eu fiz um cafezinho agora. Enfim, vou coar ele aqui. E esse aqui é café sem cafeína, porque eu já tomei com cafeína hoje, né? Mas enfim, então essa última semana eu não consegui, porque é isso, eu tô bem cansada. Eu tô com 2 canais no YouTube, eu já tentei explicar isso aqui antes, mas eu ainda, acho que quando eu comentei, eu não tinha lançado de fato esse segundo, eu só tinha falado que eu ia lançar. Então, o que eu fiz? Eu lancei esse segundo canal, é um canal em inglês, teoricamente, só que eu não apareço nele. É um canal de Study With Me, na verdade é Work With Me, né? Mas a gente usa esse termo do study. No geral, pra você pesquisar no YouTube aqui, não tem muito Work With Me, eu acho. Mas enfim, criei esse canal pra ser esse estilo de vídeo diferente, né? Que não me dá o trabalho igual esse canal aqui que você tá vendo agora. É bem diferente, assim, não tem nem como comparar o tipo de conteúdo, a forma que você cria esse conteúdo. E eu criei esse segundo canal e eu comecei a postar nele diariamente. Eu tô mostrando como eu tô editando os vídeos desse canal aqui. Então, o canal em inglês, né? O canal de Work With Me, tá? Eu tô mostrando o que eu tô editando, acho que dá pra entender, né? Esses vídeos aqui. Eu mostro também com relação a shorts, como eu tô fazendo meus shorts, e mostro também design, tipo assim, do meu site, curso e tal, que eu vou entrar nesse assunto. Comecei a postar nesse segundo canal, nem divulguei ainda. Tem um monte de família que não sabe, eu só comentei acho que com meu irmão, meu pai, assim, tipo, comentei ali por cima, comentei com alguns amigos também, mas como é um estilo muito específico, eu não saí divulgando assim, sabe? Mas ele tá aqui no link no box aqui de descrições, eu nunca sei se é descrições ou informações, mas tipo, tá aqui no box aqui embaixo. E daí eu comecei a postar todos os dias, e é todos os dias mesmo, de segunda a segunda. E deu super certo, eu já tô no vídeo 40, hoje foi o vídeo 40 que eu postei. Só que assim, ele é um trabalho que é um pouco menos trabalhoso que esse canal aqui, né? Ele é um vídeo que dá menos trabalho. Mas ainda assim dá trabalho. Então, ainda assim eu tenho que editar, eu tenho que trocar um pouquinho a cor, tenho que colocar a introdução, colocar a música, baixa e coloca no YouTube de novo e tal. E então, assim, é cansativo, sabe? É bem cansativo. E daí, eu tava fazendo tanto os vídeos aqui que eu tô postando 3 vezes na semana, quanto esse segundo canal, quanto os shorts que eu decidi postar todos os dias. E por mais que o shorts não seja uma coisa que dá trabalho, eu demoro menos que 15 minutos ali pra fazer um. Às vezes eu demoro meia hora dependendo do vídeo, né? Porque acaba que demora um pouquinho pra pesquisar as coisas e tal. Eu não faço gravando a minha cara, né? Eu tô fazendo num formato diferente, complementando o assunto que eu falo aqui. Só que de uma forma mais assim... diferente, pra chamar mais gente, sabe? Mais inspirador, assim, alguma coisa assim. E tá dando certo, assim, eu tô gostando de fazer e tal. Ainda tô, né, adaptando, a gente sempre vai se adaptando com relação ao conteúdo, tipo e tal. O bom é que eu tô tomando bastante café e fazendo bastante a unha, né? Mas voltando no short. Então, meio que tá dando certo, eu tô gostando. Só que são 3 conteúdos ali que eu tô postando, né? 2 que eu tô postando todo dia, que é o shorts no meu canal e o vídeo diário do outro canal. E o vídeo longo aqui que eu tô postando 3 vezes por semana. Ainda teve semana que eu postei 4 vezes. Então, eu cheguei no meio dessa semana aqui, parece até que foi semana passada, mas foi no meio dessa aqui. E eu não consegui fazer mais nada, porque eu tô nessa já faz 2 meses que eu tô, assim, pilhada, né? Eu acho que nesses 2 meses não teve um único dia que eu tirei o dia inteiro pra não fazer nada. Tipo, sábado, domingo, não. Teve dias que eu diminuí, então a gente saiu, né, foi passear com os amigos e tal, e daí eu fiz menos coisa. Mas eu cheguei ainda em casa, e daí eu editei vídeo e subi vídeo, entendeu? Então, assim, do outro canal, no caso, né, porque se fosse desse aqui demora muito mais. Não teve um dia, assim, que eu descansei, sabe? E, tipo, pra mim, eu sou meio workaholic, né? Então, isso aí é uma coisa gostosa. Se eu tô entrando nesse fluxo aí de tô curtindo o que eu tô fazendo, pra mim é uma delícia, sabe? Eu tô gostando. Apesar de que o resto das coisas da vida a gente acaba deixando de lado. Daí você tem um sono ruim, com alimentação ruim, por aí vai. Mas eu tava conseguindo lidar bem, assim, eu tô conseguindo lidar bem. Só que daí chegou nessa quarta-feira, meu Deus, eu tava muito cansada. Eu me perdi um pouco nos dias, os dias de que eu precisava gravar, que meu marido não ia estar aqui, eu tava cansada pra gravar, o microfone deu problema, que eu vou explicar isso aí também. Foi meio confuso, assim, sabe? Não consegui gravar no dia que eu precisava, então na sexta-feira foi o primeiro dia que eu perdi de postar, desde quando eu comecei. Então, e desde quando eu defini que ia ser de segunda, quarta e sexta. Então eu acabei perdendo, não tinha nada pra postar
postar. Ainda tô meio chateada com isso, dá pra ver na minha cara, né? E eu acho que na segunda-feira eu também não vou conseguir postar. Se isso aqui não ficar bom, já não tenho o que fazer. E hoje é domingo, inclusive. Seria amanhã, no caso. Mas é isso, então eu tava bem cansada. Daí ontem, especificamente, foi o dia que eu não consegui fazer nada. E é aquele cansaço, né, como eu falei, que você não consegue nem descansar, você não consegue fazer nada. Você não consegue nem sentir que você tá descansando, né, assistir uma série, alguma coisa, e nem fazer nada. Tipo, de produtivo, assim, sabe? Simplesmente, eu baixei o joguinho no celular e fiquei jogando Bob Esponja. Tem um joguinho do Bob Esponja que é difícil, inclusive. Mas você baixa aí no iPhone, é bem legal. Coloca o nome aqui se vocês quiserem. Enfim, fiquei jogando joguinho o dia inteiro, na cama, tipo, olhando pra parede e jogando joguinho. Aí, essa é a razão por não ter vlog essa semana, que eu queria muito ter gravado, mas não rolou. Tem várias coisas que eu queria contar, assim, sabe? Amanhã a gente tem um aniversário pra ir, num parque. E, obviamente, meu marido me contou isso ontem à noite, de madrugada, tipo, na hora que ele chegou do trabalho, depois da 1h. Acho que era quase 2 horas. E ele falou assim, a gente vai ter aniversário e tal, tem que comprar presente. Só que, tipo, hoje é domingo. Eu não consigo comprar presente hoje pra chegar hoje pra gente levar amanhã, sabe? Se eu for comprar online. Então, meu Deus do céu. Se a gente tiver filho e puxar pra ele, eu tô ferrada, porque se ele chega da escola e fala, tipo, pra mim assim, ai, mãe, a professora vai fazer aniversário essa semana. Eu pergunto pra eles, quando? Foi ontem. Vai ser, tipo assim, se puxar pro meu marido. Pelo amor, nem me avisou antes, sabe? Então, eu queria fazer a unha hoje pra deixar meio pronto e ficar meio pronta, assim, pra amanhã só a gente ir passear. E no aniversário, né, que vai ser no parque. Aí, essa semana, o que mais que aconteceu? Eu fui comprar roupa na quinta-feira. Então, acho que na quarta-feira, o último dia que eu trabalhei, assim, de fato. Aí na quinta-feira eu tava, né, já tava bem cansada e tal. Falei, vamos passear, sair e eu vou lá na Primark. E fui na H&M também, que são lojas de redes bem grandes aqui. E pra ver se tinha promoção, que eu gosto de comprar na promoção, né? Pra ver se tinha algumas coisas que compensavam, que eu gostava da cor e tal. E daí eu comprei esse aqui. Inclusive, se adaptem, porque vocês vão ver bastante esse moletom. Eu troquei meu uniforme rosa por esse aqui agora. Foi um bom passeio, porque eu consegui comprar algumas coisas. Se for ver, mesmo comprei 5 peças. Então foi, acho que menos 4, 5, contar o top que eu comprei, tá aqui por baixo. Não comprei muita coisa, mas já deu pra dar uma renovada. Hein? Pretendo comprar mais umas blusinhas assim, principalmente pra gravar vídeo. A calça não aparece, né? Mas a blusa parece que eu sempre tô com a mesma. E de preferência, assim, bem quentinha, porque eu fico em casa e tal. Mas é isso, então eu fui passear na sexta-feira Não, na quinta-feira, daí ontem não fiz nada, aí amanhã a gente vai sair. Eu tô cansada também, que além da questão dos 3 canais aí, dos 2 canais e 3 tipos de conteúdo, ainda teve uma questão essa semana que o meu cunhado pediu pra mim enviar pra ele, tipo, um curso de inglês pra ele ir seguindo. Então, pra quem não, né, chegou novo aqui, eu tenho e tinha, enfim, ainda é um pouco obscuro essa parte, mas eu tinha uma escola de idiomas. E daí eu meio que fechei a escola pra seguir numa linha um pouquinho diferente. Só que essa linha, ela ainda é tênue, então eu ainda não achei essa linha do jeito que eu quero, sabe? Então eu parei de dar aula, mas eu ainda tenho cursos lá e tal. Tô me descobrindo pra saber o que eu quero fazer ou não. Enfim, mas aí ele pediu o curso, né, que eu mandasse material pra ele e tal, pra ele estudar sozinho, que ele precisa estudar e não sei o que e tal. Vamos ver se ele tá estudando, inclusive, né? Aí eu já tinha tudo pronto, tinha um curso bem, tipo, muito montado. Se vocês nunca viram eu falando, eu acho que eu não expliquei isso em vídeo, capaz também. Eu comecei a montar meus cursos de idiomas em 2016, então há muitos anos. E eu fui reformulando esse curso e readaptando ele, né, de acordo com o que eu ia aprendendo como professora, enfim, estudando outros idiomas também, como aluna. Então eu fui remodelando esse curso pra que fosse a última versão aí, né, que a gente teve no ano passado e tal, antes de eu fechar as inscrições da escola. E daí esse curso ficou parado, porque eu fechei as inscrições, ninguém, né, conseguia comprar. E daí eu tinha tanto o curso de inglês, quanto o de francês, italiano, espanhol e eu acho que tinha um pouco de alemão, mas eu não sei se alemão chegava a ter um nível completo, eu não lembro. Mas tinha todos esses idiomas, que são idiomas que eu falo, apesar de que o espanhol eu não domino, tem um nível pior em espanhol, mas ele foi feito com a ajuda de outras professoras e tal na época. Enfim, foi uma coisa que eu fui construindo ao longo desses, né, 10 anos, quase 10 anos aí. E dentro, nossa, tem mais essa, dentro de cada idioma ainda tem os níveis, né? Então são 6 níveis cada idioma. Não tem os 6 níveis em todos os idiomas, a maioria deles tem até 4. Acho que o inglês tem 5, é o máximo que tem. Mas ele pediu esse acesso a esse curso, voltando, né? E daí eu tava tudo pronto, só que precisava dar uma reformulada. Então eu falei pra ele, tá, então me dá 2 dias aí, alguns dias. Foi mais que alguns dias, né? E eu termino de arrumar, e daí eu te mando. E daí você tem acesso e tal. E é isso. Então eu decidi fazer isso no meio de 3 tipos de conteúdo diário. Eu acho que se não tivesse tido essa questão, eu não tava tão cansada agora. Porque daí eu falei assim, eu vou arrumar pra ele. Não que ele pediu, né?
né? Mas eu vou arrumar pra ele e vou deixar de um jeito que eu consiga estrear de novo o curso, né? Abrir de novo pra você comprar, as pessoas comprarem. E daí vou estar anunciando aqui também no YouTube como que tá funcionando isso. Eu ainda não terminei, por isso que eu tô falando, tá? Eu ainda tô no nível 1 do inglês, eu ainda nem terminei de repassar esse aí. Mas eu vou aos poucos, eu até cogitei fazer um vídeo só sobre isso, falando como que tá esse processo e avisando, acho que seria legal. E avisando toda semana quando eu tiver alguma coisa nova pra vocês poderem comprar e tal. Um nível novo, né? Porque é mais que tem uns 20 cursos. É bem completo, bem, tipo, abrangente, né? Então acho que eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Mas só explicando, né? Porque que eu estava falando que eu estava cansada. Eu listei aqui as coisas pra eu falar pra não esquecer. A outra coisa que aconteceu essa semana é que o meu refluxo parou, então essa é uma coisa boa. Eu tinha reclamado nos outros vlogs, sabe? Que eu tava com refluxo noturno, não sei o que e tal. E daí eu comecei a tomar não é remédio, mas é aquele negocinho natural e tal, pra ajudar na azia, né? E ele ajudou no refluxo também. Então eu não tive, depois que eu comecei a tomar isso, apesar de ter desconforto ainda, né? Ter tido desconforto nos primeiros dias, ainda melhorou. E comecei a, tipo assim, parar de comer 4 horas antes de dormir. Então 4 horas antes eu não tô comendo nada, quase nem bebendo nada também. Eu bebo um pouquinho de água só. Além disso, eu ainda tô dormindo de um lado só. Então pra quem tem refluxo noturno aí, fica a dica. Se eu não me engano, tá? Porque é assim que eu tô dormindo. É do lado esquerdo. Que existe uma lógica aí biológica do corpo que você, se você dormir do lado esquerdo seu, não tô enganada, pode te ajudar no estômago por causa, enfim, pesquisinha. Não sei explicar. Não é que eu não sei explicar, que eu acho que eu vou explicar errado. Mas aí tem essa questão, então seria interessante dar uma pesquisada. E pra mim melhorou muito. Eu não sei se é porque eu parei de comer, né, 4 horas antes, que é uma janela bem grande pra mim. E também diminuiu o café e tal. Então teve outras questões assim que ajudou bastante. Além disso, o que aconteceu também? Foi o NHS também, que é o sistema aqui que eu tinha comentado num outro vídeo, que eu tinha ido no médico pra ver se o meu exame eles já tinham passado uma referência pra eu ir no médico especialista, não sei o que e tal. E essa semana eu falei que eu ia resolver. Eu prometi pra minha psicóloga umas 5 semanas seguidas e eu não tava indo resolver. E daí finalmente aconteceu o milagre que eu fui lá resolver. E daí eu descobri simplesmente que os bonitões, né, do médico que eu passei em dezembro não tinha ainda enviado o pedido pra eu ir no especialista. É meio confuso, tá? É como se eu entrasse numa fila, tipo, eles enviam um pedido de um especialista pra outro pra marcar minha consulta. Depois que eles recebem esse pedido, eu entro na fila pra agendar a consulta. Daí eles podem agendar, tipo, agora, e daí você vai daqui tantos meses, ou você ainda fica esperando um tempo até eles agendarem. E daí eu descobri que os bonitões nem enviaram o pedido pro médico pra entrar na fila da espera da consulta, sendo que eu tinha entrado nesse médico que eu fui da última vez, que é hematologista, foi um médico meio que errado, não é o problema que eu tenho. Enfim, tem várias questões. E eu tava esperando esse referral, que a gente chama que é a referência, desde outubro de 2023, eu acho que foi, indo pra não chorar. Então, desde outubro de 2023, eu tô esperando esse papel. O papel saiu em dezembro do ano passado. Ao invés de eles mandarem direto pro negócio pra eu entrar na fila, não mandaram. E eu descobri isso essa semana, em maio, né, de 2025. E daí agora eles mandaram, tipo assim, pedindo desculpa porque eu abri uma reclamação, né, formal. E eu falei que eu queria só trocar e-mail agora, porque conversa e consulta eu não quero mais, porque eles não têm um registro, né, que você pediu as coisas e tal. Aí a pessoa respondeu falando, olha, a gente não enviou o referral, né, alguém fez cagada. E daí foi isso. Então, quer dizer que agora eles marcaram uma consulta pra mim em agosto. Eles marcaram pra agosto agora desse ano, pra ver o que eu fiz em dezembro. Só o resultado. Se eu quero ver o resultado, eles querem marcar. E daí agora eu entrei na lista de espera pra um outro especialista, que eu nem sei quando vai marcar, provavelmente depois de agosto. E é isso, gente. A saúde pública aqui é gratuita, né? Já tinha comentado no outro vídeo. E ela costuma ser boa, só que de uns anos pra cá veio decaindo, né? Principalmente pela pandemia e tal. Porque todo o esforço financeiro ali foi pra isso. Eu acho que foi isso, né, a razão de estar ruim agora. Mas é muito ruim, muito ruim. Porque se você tem que provar que você tá doente, você tem que estar falando que você tá morrendo, pra ver se a pessoa tem um bom coração ali dentro do GP, que a gente chama, que seria o postinho de saúde, pra ele te dar uma referência pra um especialista. E como aconteceu comigo, eles mandaram pro especialista errado, porque eu tenho alguns problemas no sangue e tal, e daí eles mandaram pro especialista do sangue, sendo que não era do sangue. Enfim, porque eu tava com suspeita de endometriose, né? Estou com suspeita e na minha cabeça é uma boa confirmação. Mas aí eu tenho que ver no médico encontrar um diagnóstico. E é isso. Então, assim, difícil, tá? Difícil e bem irritante. Aí uma coisa boa que aconteceu essa semana, que eu tô bem empolgada. E eu meio que não contei pra ninguém ainda, praticamente. Que foi o seguinte, o meu visto saiu, meu visto novo. E eu tô muito feliz porque ele saiu um visto permanente, que eu não tava esperando. Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona. Eu entrei aqui com o passaporte europeu, né? Tinha tirado a cidadania e tal, então eu tenho cidadania italiana. E daí, na época que a gente entrou na Inglaterra pra morar, né,
caso, tinha aprovado o Brexit, né? Então a gente já sabia que ia mudar as leis, só que ainda estava no período de adaptação, então a gente ainda tinha alguns meses para entrar aqui e começar a residir até mudar a lei. Depois que mudasse a lei, a gente não podia mais residir pelo visto, pela lei antiga, teria que aplicar para um visto específico de trabalho e tal, bem complicado. Então daí a gente tomou a decisão de vir pra cá e tal. Se vocês quiserem, eu conto isso um pouco mais no vídeo, foi uma loucura. Mas assim, a gente decidiu em 15 dias. Enfim, a gente entrou e eu apliquei pro Settle. Então, o visto, a categoria de visto que a gente entra aqui é o Settlement. É um programa de visto. Dentro desse programa de visto, existe alguns tipos de vistos. Eu só sei de 2, eu não sei se entra outro tipo aqui. Mas que eu sei, tem o Settle e o Settle, né? Então, esses são meio que o sobrenome do visto ali. O Settle, ele vem antes do Settle. Então, você fica 5 anos com o Settle e depois você troca pro Settle. Durante esse tempo de Settle, você pode trocar e aplicar pra cidadania. Então você continua com o visto, mas aí você aplica para a cidadania britânica. Desde quando a gente chegou, eu já sabia que eu não queria aplicar para a cidadania, eu queria estar sempre com o visto mesmo, porque eu já tenho a cidadania italiana. E a cidadania britânica, você tem que fazer prova para fazer isso, prova de civilização e tal, então tem algumas perguntas bem chatinhas de história e tal, então eu não sei direito, né, como que funciona, e eu falei, pra que fazer isso? Porque eu vou ter os mesmos direitos, no caso. E também custa caro. E daí o que a gente decidiu desde o começo é que o meu marido ia aplicar pra esse aí, pra ele ter uma segunda cidadania, e eu fico com a brasileira italiana, ele fica com a brasileira britânica. Então, os direitos dele como britânico, eu ia sempre pegar, e os direitos meus como italiano, ele ia sempre pegar, porque vale geralmente pros dois. Então, se a gente for pra outro país, por exemplo, a gente teria esses duplos direitos. Não sei se deu pra entender, mas existe vantagens com isso, entendeu? E eu não preciso de mais uma cidadania, não faria muito sentido. Até porque alguns países nem aceitam que você tenha mais que 2. Enfim, é um trampo aí pra entender. Mas aí eu fiz o pre-settle e daí eu tinha 5 anos. Eles estenderam o pre-settle pra 7 anos, então teve 2 anos aí a mais por causa da questão da pandemia e tal. Eles atrasaram muito as aprovações, né? Então eles deram 2 anos a mais. Me parece que subiu pra 5 agora, então são 10 anos que você tem o primeiro visto. E daí você vai, durante esse tempo, você vai comprovando ali que você morou aqui, você não saiu por muito tempo e tal, então tem várias regras, enfim, pagou imposto, se você trabalha, tem várias questões. Você tem que comprovar de fato que você estava aí. Então eu mandei a minha aplicação depois que fez os 5 anos, né, que como entrou nessa extensão ainda demorou um pouquinho, mas depois quando fez, acho que foi em janeiro desse ano eu apliquei. Não sei se dá pra entender qualquer coisa que eu tô falando, mas é que é bem complexo mesmo essa questão de visto. Mas aí eu entrei pedido, né, do Settle, que seria o próximo passo, né, o segundo degrau, em janeiro desse ano. E a minha ideia é que eles iam mandar que eu tinha mais 5 anos, e depois de 5 anos eu teria que enviar mais documentos para eles me darem o definitivo, que não é a mesma coisa que cidadania. Então você pode ter a residência definitiva, mas você pode não ter a cidadania, entendeu? Então são coisas diferentes, apesar dos direitos serem iguais. Eu acho que, não sei se são igual, mas tipo, é muito igual. É bem parecido. Eu acho que talvez a cidadania você pode sair e ficar anos fora e daí você continua cidadão. Acho que é isso. E quem é residente não pode passar, tipo, mais de 10 anos fora. Tem uma regra assim. Acho que é menos anos, mas enfim. Então tem essa diferença, mas no geral eu imaginei que eu ia aplicar e ia ganhar mais 5 anos. E depois ia aplicar pra vitalícia. E na verdade eu já recebi a vitalícia. Então eu fiquei muito surpresa na hora que eu vi, porque agora eu não vou ter que mandar mais documentação pra eles, entendeu? Eu já tenho a definitiva lá. Indefinitivo, na verdade, que a gente chama, porque daí não tem o prazo máximo. E daí a minha já foi aprovada. Do meu marido não foi aprovada ainda porque a gente não aplicou. A gente falou assim, vamos esperar. Nem precisava, né? Mas vamos esperar a minha sair pra depois, porque a minha é como se a dele, a candidatura dele de visto tivesse atrelado ao meu. Então ele tem visto também, tudo certinho. Só que o dele é atrelado ao meu. Então agora a gente tinha que esperar, na nossa cabeça, pelo menos queria, né? Esperar o meu sair pra depois aplicar pra ele. Então a gente vai aplicar pra ele. Pode ser que aconteça, né, de enviar o indefinitivo também, mas acredito que não. Acredito que um deles seja os mais 5 anos aí. Mas é isso, foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, porque, gente, é muito chato mandar documento. Você ficar com isso na cabeça, sabe? Que existe a possibilidade de dar errado. Ou deles pedirem mais alguma coisa, porque você tem que mandar comprovante de banco, você tem que mandar os seus endereços, o CEP, todo lugar que você morou, que mês você morou, até que mês você saiu de lá. Enfim, é bem chato, assim, bem chato. Daí
E fiquei muito feliz. E eu nem contei pra ninguém, assim. Contei meu pai e os meus irmãos só. E foi isso. Então, tô aí com em definitivo já. Que não dá pra chamar de cidadania, como eu falei, porque é diferente. Mas é a mesma coisa, basicamente, nos direitos. Eu tô muito feliz. Outro assunto que eu vou atualizar aí é com relação ao microfone. Eu não tenho palavras pra isso, porque o que aconteceu? Eu tinha comprado, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se não bate na câmera. Eu tinha comprado esse microfone aqui, certo? Ele vem naquela caixinha e tal, eu tinha compartilhado aqui. Eu tinha comprado um preto antes, que não tinha dado certo, que tinha ficado ruim. Mas aí depois eu investi nesse aqui, que é caro, né? Costuma ser 170 libras e eu paguei 109, pelo que eu me lembro. Então eu paguei um desconto e tal, tava tendo promoção. Mas é um valor muito caro, assim, pra um negócio que... Enfim, é um investimento, isso que eu quero dizer. Eu sou bem pão duro, né? Então eu gosto muito de gastar valores altos, um pouco... sei lá, meio assim. Enfim, comprei esse aqui, certo? Já tinha compartilhado no vlog e tudo. E eu tinha gostado dele, só que depois de um tempo eu comecei a perceber que ele tava fazendo um chiado. Então ele faz um chiado quando eu não falo nada. Beleza. Aí eu entendi que esse era um problema do microfone. Então eu peguei, porque eu pesquisei em todo lugar pra ver se era normal. Até mandei pro meu irmão um pedaço assim do vídeo pra ver se ele, né, o que ele achava, porque ele tem o mesmo microfone. E de fato está chiando. Então eu peguei, entrei lá na Amazon, pedi não o reembolso, né? Pedi pra eles pegarem de volta e daí eles me davam um valor pra eu comprar um novo. Então pedi o novo. Esse aqui é o novo. Só que o que aconteceu? Veio com chiado de novo. Foi assim, no dia que chegou, ele parecia estar normal. Então eu fiz alguns testes e tal, só que eu não ia gravar vídeo naquele dia. Então eu não fiz muitos testes assim, né? Chegou esse novo. O sol indo embora. Depois, eu me arrumei pra gravar e tal essa semana. No momento que eu fui gravar, tava fazendo chiado de novo. Eu fiquei muito irritada, porque eu já tinha trocado e tal. E eu falei, o que tá acontecendo, né? Fiz um monte de testes e descobri o seguinte: quando eu seguro ele na mão, assim, tipo, de cantinho, assim, não é nem no botão. Quando eu seguro ele assim, ele funciona normal, sem chiado. Se eu coloco o colarzinho e seguro na mão, ele funciona normal. Meu nariz tá coçando aqui, se tiver vermelho é isso, eu acho que é alergia. Mas enfim, voltando. Então eu seguro na mão, funciona normal, seguro em algum negocinho, funciona normal, desde que eu não esteja segurando desse jeito, né, segurando de lado mesmo. Aí eu coloco ele no corpo, ele começa a chiar. E eu já fiz vários testes, eu achei que tava dando interferência, alguma coisa tá dando interferência. Já testei mudar de celular, já testei colocar no computador, já testei sair de casa, ficar na sala, ir pra cozinha. Na cozinha ainda senti que tava um pouco pior, eu não sei se são outros aparelhos da casa que tá fazendo isso. Enfim, já tentei de tudo, mas até fora de casa, coloco no corpo, em qualquer lugar do corpo, ele começa a chiar. Fico na mão segurando, ele não chia. Eu não sei o que fazer porque eu comprei o microfone pra ele colocar na roupa, né? Não pra ficar segurando. Assim, eu acho legal. No vídeo eu não acho feio você ficar segurando o microfone. Tem muita gente que faz. Mas eu acho desagradável você precisar ficar segurando a mão assim, perto do rosto, o tempo todo, gravando 30 minutos de vídeo, entendeu? Eu não paguei 100 libras pra ficar segurando na mão. Então, sei lá, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou devolver, ainda tenho tempo pra devolver. Mesmo eu estando usando, né? Uma questão do microfone dele tá de defeito, eu posso estar usando. Mas é isso, então não sei o que fazer. Aceito sugestões aí, eu sei que é um assunto bem específico, né? Eu pesquisei tudo na internet, o que dava pra fazer. Eu já atualizei ele também, que era uma coisa que dava pra fazer. Já tirei o sticker achando que era o adesivo que tá dando interferência. Já troquei a roupa pra ver que roupa que é. Já fiz teste no meu marido pra ver se era eu o problema. Eu não sei o que é, sinceramente. E eu estou tendo a tendência de ficar com ele mesmo jeito, tipo, assim do mesmo jeito, né? E não devolver. Porque quando eu tiro, nossa, vou deixar pra vocês verem, vamos ver se... Sem falar nada, dá pra ver que tá chiado. Então, eu sempre tenho que editar todos os vídeos e não deixar nenhum buraco. Ou não sei. Enfim, mas é isso que aconteceu essa semana. Hoje é domingo, como eu falei. É Dia das Mães, inclusive, que é um dia bem ruim pra mim. Geralmente eu fico bem quieta, assim e tal. Eu tento não entrar na rede social, enfim. Mas hoje tô de boa. O que eu queria mais era conversar um pouco, ver se eu como comida mais tarde, ficar de boa em casa. Sem Instagram pra mim hoje. E é isso. Vou atualizando vocês, vou ver se eu faço o vlog na semana que vem, né, ao invés dessa semana. E também conto depois como tá a relação do curso de inglês. Vou ver se eu gravo alguma coisa durante essa semana, inclusive, daí eu posto na semana que vem. Mas se, né, duas coisas. Se eu não postar essa semana é porque eu descansei, eu deixo aqui na aba de post também, porque eu não tenho nada pra postar. E se eu postar, provavelmente vai ser com a mesma roupa, porque eu vou gravar tudo hoje. Então, recado dado. Mas é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.